Olá, bem-vindos de volta a esse canal. Antes da gente continuar com esse vídeo, eu quero que você me responda francamente. Você acha que devemos matar o nosso ego? Eu ando ouvindo bastante que para ter uma vida mais positiva, mais tranquila, devemos decretar a morte ao ego. Você concorda com essa afirmação? Antes de continuar assistindo o vídeo, já deixa aqui seu comentário. Eu concordo, eu não concordo, estou louca para matar o meu ego. O que você acha? Bom, se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e esse é um canal aqui que a gente fala de psicologia, de filosofia, de comportamento humano, a gente faz análise de filme, a gente fala muito de comunicação e linguagem. Comunicação e linguagem por meio de símbolo, mitos, enfim. Tem um monte de vídeo aqui para você maratonar, seja bem-vindo, tá bom? Bom, vamos falar aí de id, ego e superego. Primeiro, antes de falarmos de ego, vamos entender essa tríade. A gente ouve demais falar, né? Bom, Freud é o pai da psicanálise. Ele se destacou no final do século XIX porque ele colocou a psique em um esquema. Então, vamos entender aí esse esquema segundo a perspectiva freudiana psicanalista, certo? Então, o id, ele está relacionado aos seus impulsos, né, aos seus desejos. Ele opera no plano do inconsciente, tá? Ele é libidinal, libido, de energia. Né? A gente tem o superego, que é a moral, os valores, está diretamente ligado à sociedade que você se criou e vive. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui para vocês do funcionamento do id e do superego antes da gente falar do ego, ok? O id, gente, ele é completamente desejo e ele opera no inconsciente e ele não está moldado pelo que o papai, a mamãe, vovó, a sociedade que você tá ensinou. Então ele é puro desejo. Então eu vou dar um exemplo. Eu, movida pelo id, quero comer um chocolatão. Quero assim, ó, comer uma barra de chocolate deste tamanho, né? É desejo. Eu vou lá e sinto muita vontade, é impulso, né? Eu não vou raciocinar, nossa, eu preciso emagrecer, eu tô de dieta. Não, é só o desejo. O superego são os valores morais. Então o superego é que vai te dar esse freio e falar, menina, de novo chocolate, você comeu essa semana inteira, né? Dá uma segurada. Não. Então, esse conflito fica entre id e superego. Já assistiu aqueles vídeos antigos? Eu lembro que tem até um Pluto e ele tá lá na dúvida do que ele faz, aí fica um Pluto anjinho, um Pluto diabinho, né? Quantas vezes a gente não se vê nesse conflito? A gente fica, Nazaré confusa, vou para um lado ou vou para o outro? Como mais um chocolatinho porque eu tô com vontade, eu mereço. Ai, não, vou fazer dieta, eu preciso emagrecer. Entende? Então aqui a gente tá definindo id e superego. Quem é o ego diante dessa história? Id querendo uma coisa, superego querendo outra. O ego é o juiz. Então, ora, o ego vai pender para o id, para o seu desejo, e ora, ele vai pender para o superego. A gente está falando aqui de um funcionamento mais ou menos harmônico e equilibrado. Então, quando a gente fala em um transtorno, vamos imaginar, são pessoas que ela tem uma dificuldade nesse julgamento, ela tem uma dificuldade nesse ego, exatamente aí. Então, ela pende muito para os desejos. Então, vamos imaginar uma pessoa que é viciada em sexo. Ela não consegue se controlar. Ela está regida pelo quê? Pelo id, pelos seus próprios desejos. Então, isso fica muito intenso. O ego, ele está empobrecido aí nessa relação. E ao contrário do superego, pessoas extremamente
rígidas. Então uma pessoa ela não consegue ceder aos prazeres da vida. Ela está o tempo inteiro moldada pelo que a sociedade exige dela. Vocês entendem que ambas as esferas, ambas as pontas podem gerar um problema? Então o ego está modulando esse funcionamento aqui no meio, ele é muito importante. Uma pessoa que ela tem o ego desequilibrado, uma pessoa que ela tem o ego cindido, vamos dizer assim, é um esquizofrênico, por exemplo, certo? Então, por que tem tanta gente pedindo morte ao ego? Vamos entender um pouquinho melhor essa história? O ego é a instância consciente e também pré-consciente dentro dessa teoria aí psicanalista que tem a função de te preservar. Ego vem do latim, etimologicamente falando, deriva da palavra eu, né? Essa tríade freudiana, ela é vista em várias outras civilizações, com algumas variações da atuação dessas instâncias, né? Então, os gregos, por exemplo, definiam como psique, soma e pneuma, né? Uma definição diferente da de Freud, mas ali pouco alinhada, né? Então, soma é o que? A matéria, o corpo, fácil de entender. A soma estaria ligada mais aos desejos, né? Psique é a alma, é o que dá ânimo ao corpo, né? E temos, segundo os gregos, também a pneuma, que seria o sopro de vida, ou seja, o espírito. Os gregos incluem essa questão espiritual em sua tríade. E Jung, tá? Ele bebe muito dessa fonte. Para quem não sabe, tanto Freud quanto Jung são dois gigantes da psicologia, né? Freud, fundador aí da psicanálise, e Jung, da psicologia analítica. Por que esses nomes estão sempre relacionados? Sempre que você ouve falar de Jung, você acaba ouvindo falar de Freud também. Porque além de contemporâneos, Jung foi discípulo de Freud, então ele contribuiu, ajudou bastante nas pesquisas que vieram fundamentar a psicanálise. Só que chega em um determinado momento, eles começam a divergir, né? Por conta de questões como essa. Eu vou explicar aqui, não só por essas questões, mas muitas outras questões ali que começaram a dar embate entre os dois, né? Então, Jung nos traz o conceito de self e inconsciente coletivo. E esses conceitos se afinam muito mais com a teoria grega. Para Freud, o ego ou a psique seria o centro da consciência, enquanto para Jung, o centro da consciência é o self, e o self, boa parte dele é inconsciente. Tô falando grego, né? Literalmente. Mas vamos lá, vamos destrinchar esse raciocínio. Então, esse self inconsciente, de acordo com Jung, estaria ligado a este campo espiritual. O que é espiritual nessa linguagem arquetípica aqui que a gente está conversando? É o que nos dá a habilidade em entender conceitos complexos como o infinito, né? Conscientemente a gente não consegue entender o infinito. É dentro dessa estrutura que podemos compreender a perfeição, já que aqui no mundo manifestado nada é perfeito, né? É aqui, nessa esfera de self, que cabe o inconsciente coletivo, ou seja, é esse inconsciente que move a humanidade de modo geral, né? É por meio da pneuma, né, ou self, que temos os grandes insights, o sexto sentido, a compreensão dos símbolos arquetípicos. Então, a linguagem simbólica, gente, é usada o tempo inteiro pela indústria. Marketing, campanha política, filme, então, entre tantas outras coisas. Então, essa linguagem simbólica, mitológica, é de caráter inconsciente e ela é muito importante e movimenta uma indústria milionária, bilionária, né? Então, assim, essas ações, essa simbologia utilizada aí no caráter inconsciente muitas vezes move a sua vida e você não consegue nem perceber, né? Bom, enfim, ultrapassadas aí as divergências epistemológicas de cada teoria, fica óbvio a importância de cada uma dessas instâncias. Então, independente de se é ego ou psique, enfim, o nome que a gente atribui é muito importante. Ego, como eu já disse, significa eu. E eu
trabalha sempre para o seu conforto. Trabalha para eu, né? Um ego demasiadamente inflado se torna egocêntrico ou egoísta, cujo seu eu se torna maior em detrimento ao outro. Isso é um problema, especialmente em sociedade. Quem acompanha um pouco aqui dos meus vídeos sabe que eu tenho algumas frases clichês, né, gente? Uma delas é o segundo mandamento bíblico, que nos fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o outro sem ter referência de quem sou eu, né? E de me colocar como meu grande amor? É impossível. A gente só dá aquilo que a gente tem. Toda vez que a gente pensa em nós como nosso grande amor, né? Devido ao grande esvaziamento do sentido da palavra amor, imaginamos uma pessoa narcísica. Mas não é isso, gente. Ter amor próprio, se tratar bem, com gentileza, não é ser narcísico. É um treino de como você trata o outro, certo? Então, você é o norte da sua bússola. Como é que uma bússola sem norte? Ela fica sem direção, né? Já pensou essas duas instâncias, id e superego, nesse conflito sem ter ninguém para colocar uma ordem ali? Então, o que eu vejo acontecendo realmente é uma grande confusão. Tem um livro do Osho, que eu acho que ajudou bastante a desencadear esse efeito aí na internet, chamado O Livro do Ego. Nele, ele fala que o caminho para a iluminação seria o suicídio do ego. Abrir mão do eu para abraçar somente a integralidade, né? Gente, em termos médicos, isso se chama esquizofrenia, né? Essa âncora do eu é importante, mas ela é importante na medida, né? Então vamos pensar aqui, ó, o corpo ou sociedade como um corpo, né? A célula, ela não vai contribuir para o bem maior se ela própria não estiver saudável. Então, antes de buscar iluminação, acho que todos nós temos um longo caminho. Então, assim, a gente até pensar em iluminação, a gente primeiro precisaria ser um sábio. Antes de ser sábio, pelo menos um filósofo, que é uma pessoa que tem amor à sabedoria. Então, assim, é necessário percorrer um longo caminho até chegar nesse ponto que o Osho está sugerindo, né? Primeiro amar o conhecimento, depois ter prática. Somente conhecer os mistérios e não viver eles é hipocrisia. Então, raciocina comigo, gente. O próprio Osho, né? O Osho dizia que ele atingiu a iluminação, mas ele tinha uma coleção com 90 Rolls Royces, tá? 90 Rolls Royces. Só para contextualizar, um Rolls Royce hoje em dia mais baratinho ali, ó, custa 4 milhões e meio, tá? Um carro, 4 milhões e meio. Então, ele disse aí que foram as inúmeras doações de seus discípulos milionários, mas ele não era obrigado a ostentar. Mas o ego dele o fazia. E mesmo assim, ele fala de suicídio do ego. Então, há de se ponderar, né, gente? Buda, por exemplo, era um príncipe. Ele abandonou tudo. Ele sim se iluminou. Jesus também. Gandhi, quando faleceu, tinha 5 itens na sua morte, gente. 5. Né? Esses homens não abandonaram ao ego, a sua soma, a sua alma, a sua essência. Eles abandonaram o que era de fora deles. Quanto mais coisa fora, mais coisa para cuidar, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião aqui de psicóloga, Osho fez o caminho inverso, né? Então, eu gosto de várias coisas que ele escreve, eu acho super válido, incrível, mas nem tudo é crível, né? Então, assim, vamos parar com essa história de morte a qualquer instância psíquica, né? Por muito tempo a sociedade falava que a gente tinha que matar o id, os desejos, não é? Ficou todo mundo regido no superego, tivemos uma geração inteira de histeria, de pessoas histéricas. Ser 8 ou 80 é fácil, gente. Difícil é ser meio termo, né? Difícil é ser meio termo com senso crítico o tempo inteiro. Vigiar e orar. Vigiar não é vigiar o ladrão, mas sim um pensamento. Orar é meditar, ficar aqui no presente.
com seu ego juiz lhe ajudando a lhe guiar, né? E você bem de olho, ó, em tudo isso, em todo esse funcionamento. Bom, é isso, gente. Vocês gostaram? O que vocês acharam disso? Depois que vocês assistiram esse vídeo, mudaram de opinião em relação a assassinar ou suicidar o seu ego? Repensa, gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, terça-feira, a gente tem vídeo novo. Tem a série dos deuses que a gente tá encerrando essa semana. Quinta-feira tem o vídeo de Hades. Não perde, gente. Se inscreve, compartilha, curte. Até a próxima. Tchau, tchau. Tem que voltar, porque foi muito embaúrado. Vamos ter que voltar. E agora a gente volta.